professor Juleimar, da disciplina de Neuromusculoesquelética, nesse formato de APNP. Nós já comentamos sobre as alterações fisiológicas, sobre as análises da marcha de uma forma geral, tanto de um indivíduo saudável quanto indivíduos que têm determinadas condições doentias, em situações patológicas. A gente percebe que a marcha ela recebe muita influência dessas condições neurológicas, das condições musculares, esqueléticas, articulares, até mesmo cardiorrespiratórias. Agora, nós vamos compreender um pouco das alterações relacionadas não com a doença, mas sim com o próprio processo de envelhecer, o que repercute em algumas alterações específicas da marcha, que não necessariamente são alterações negativas ou alterações ruins, e sim que são alterações típicas dessa fase da vida. Pois bem, quando a gente compreende que o processo de envelhecimento ele pode ser tanto robusto, saudável, né, quanto pode ser um processo frágil, fragilizado ou doentio, a marcha também vai apresentar modificações. E quando a gente analisa a marcha de um indivíduo idoso, a gente tem que compreender que essa marcha pode ser resultado de um processo tanto fisiológico, caso a gente esteja pensando, né, avaliando um indivíduo idoso robusto, saudável, mas também essa marcha pode ser resultado de um processo patológico, em que a gente vai perceber ali a representação de determinadas doenças nesse indivíduo idoso. E aí, independente dessas condições, do idoso patológico, né, do idoso doentio, do idoso robusto, a gente vai ter algumas alterações que vão intervir efetivamente na realização dessa tarefa. Então, essa tarefa vai sofrer com as alterações tanto das condições fisiológicas do envelhecimento, quanto as alterações patológicas do envelhecimento. Pois bem, quando a gente analisa dois indivíduos, um indivíduo idoso e um indivíduo jovem, a gente percebe que algumas alterações são mais proeminentes, independente se o indivíduo jovem está doente ou o indivíduo idoso está sadio ou vice-versa. Vejo que, iniciando uma análise aqui céfalo-caudal, a gente percebe que o indivíduo idoso tem ainda uma cifose preservada, né, da cervical, diferente de um idoso que tem uma retificação da cervical. Além disso, o indivíduo jovem não tem uma protrusão da cabeça, como acontece aqui, por exemplo, no indivíduo idoso. Além disso, o indivíduo jovem mantém uma cifose torácica, enquanto que o indivíduo idoso tem uma hipercifose torácica. Nós também percebemos aqui que o indivíduo jovem tem uma distância do balanceio muito maior do que o indivíduo idoso, né? Balanceio dos membros superiores. Além disso, nós temos uma distância do passo aqui, um comprimento do passo muito maior do jovem quando comparado com o idoso, né? Também podemos perceber uma leve flexão no joelho aqui, que não se observa no indivíduo jovem. Então, essas alterações demonstram esse caráter do envelhecimento por si só, o que não representa nenhuma doença, o que não representa nenhuma alteração que vá repercutir negativamente na saúde desse indivíduo idoso. Porém, é uma característica própria dessa faixa etária. Quando nós analisamos essas características próprias da faixa etária, a gente tem que compreender que há modificações, tanto fisiológicas, patológicas, e todas elas estão relacionadas ao envelhecimento. Nós já discutimos que o envelhecimento tem
redução do número de neurônios, na queda do nível de produção de neurotransmissores, que vão ser responsáveis pela mobilidade, pela movimentação ativa, pela amplitude, né, dos movimentos, até mesmo pelo planejamento, pela execução efetiva de movimentos complexos. Nós também temos modificações relacionadas tanto à acuidade visual, vestibular e no sistema somatosensitivo. Nós temos amplitude de movimento reduzida, nitidamente mostrada pela foto. Além disso, nós temos elasticidade de tecidos periarticulares conectivas diminuída, né, tanto por conta dessa amplitude de movimento reduzida, mas também por reduzir a amplitude de movimento. E nós temos uma condição musculoesquelética inferior, né, reduzida capacidade da condição musculoesquelética, além também do comprometimento do condicionamento cardiovascular e respiratório, o que não quer dizer que esse indivíduo esteja doente, e sim que ele esteja numa fase de envelhecimento. Então, os seus sistemas fisiológicos estão sofrendo alterações, e isso vai repercutir inevitavelmente na marcha. Então, do ponto de vista muscular e esquelético, a gente tem aqui algumas alterações decorrentes dessas modificações fisiológicas. Então, as fibras musculares ficam um pouco mais frouxas, a gente tem aumento do tecido adiposo, principalmente na região abdominal, redução das fibras musculares tipo 2, que são importantes para manutenção da postura, redução da densidade óssea, que também pode revelar deformidades tanto esqueléticas quanto articulares e também posturais, aumento da rigidez articular, tanto pela desidratação articular quanto pelo acúmulo de cálcio e alteração nesse alinhamento postural. Pois bem, com essas alterações aqui, musculares, óssea, articular e do próprio alinhamento postural, a gente vai ter repercussões na marcha. Que tipo de repercussões? Podem ser repercussões consequentes de inatividade ou pode ser repercussões que vão colaborar para manter a estabilidade articular. Por exemplo, essas alterações do envelhecimento podem colaborar por uma menor capacidade aeróbica do indivíduo idoso. Mas isso também pode ser por consequência de uma inatividade que é comum em idosos também. A gente pode ter também menor flexibilidade com impacto na articulação, na amplitude de movimento e fraqueza muscular, o que vai obrigatoriamente comprometer, por exemplo, a potência de propulsão na fase de balanceio, né, da marcha e do pré-balanço. Então, essas primeiras alterações que nós temos aqui, elas podem ser tanto próprias do envelhecimento, mas também podem ser somadas à própria inatividade. Então, o que a gente tem é um acréscimo dessas alterações, tanto do envelhecimento quanto da inatividade. Uma das estratégias que os idosos utilizam para poder, então, manter uma estabilidade do corpo seria aumentar o contato do calcanhar, deixando ele mais aplainado. Então, essa seria uma compensação que a gente observa no envelhecimento. Além disso, para ele manter uma velocidade, a cadência e não precisar de aumentar a largura dos passos, o que poderia, por exemplo, comprometer o seu equilíbrio, ele diminui, por exemplo, a amplitude do movimento da articulação do quadril e do joelho, deixando essas duas articulações em leve flexão, tanto de quadril quanto de joelho, o que faz com que o centro de massa se aproxime da base de suporte. Isso são estratégias compensatórias por conta tanto da flexibilidade, da fraqueza muscular, da redução da potência de propulsão, até mesmo da capacidade aeróbica. Então, esse indivíduo idoso, ele entra numa cascata, né, num ciclo vicioso de adaptação e readaptação para ele manter essa estabilidade
corporal. E essas alterações são muito perceptíveis no envelhecimento e principalmente na marcha. A marcha passa a ser uma grande fotografia das alterações desse indivíduo idoso, né? É engraçado que sempre que a gente vai imitar, né, numa brincadeira, imitar uma pessoa mais velha, ou a gente usa uma voz, ou a gente usa a própria marcha, né? Então a gente utiliza ali de um dispositivo de marcha, a gente curva a nossa coluna, a nossa postura, a gente até mesmo exagera na flexão do quadril, na flexão do joelho, para mostrar essas alterações típicas do envelhecimento. Pois bem, do ponto de vista qualitativo, nós podemos perceber que o envelhecimento tem alterações em parâmetros cinemáticos, então, mostrando alterações claras, nítidas, na amplitude de movimento, principalmente das articulações de membro inferior, mas também no próprio balanceio dos membros superiores. Mas a gente percebe que, do ponto de vista do padrão de ciclo da marcha, não há alteração. Ele não muda, ele não altera o seu padrão. Ele passa por um padrão mais estático, por um padrão de duplo apoio. Não, não temos essa alteração do padrão. O que nós temos é as amplitudes, o pico de amplitude, ele reduz. Então, por exemplo, no tornozelo a gente observa que tende a ficar um pouco mais neutro. Por quê? O aplanamento do arco do pé faz com que o rolamento da tíbia sobre o talos seja menor, em torno aí de 5 graus, o que faz com que a amplitude de movimento nessa articulação também seja menor. No joelho, a gente observa tanto o aumento da extensão durante o apoio médio, quanto uma redução da amplitude na fase de balanço, o que faz com que diminua a flexão do joelho na fase de balanço, mantendo aquela postura de joelho semifletido, né? E isso também a gente pode observar para a articulação do quadril, em que na fase de contato inicial exagera-se na flexão de quadril e esse exagero ele é compensatório para manter um bom equilíbrio ali, uma boa força muscular, dadas as proporções do comprimento e da tensão muscular. Essas seriam as alterações do ponto de vista cinemático. Agora vamos pensar nas alterações do ponto de vista cinéticos, né? Que seriam aquelas forças que atuam sobre a estrutura corporal durante a marcha. Então a gente percebe que ocorre uma redistribuição de força e de torques articulares, privilegiando principalmente quadríceps e tríceps sural, em detrimento de glúteos, por exemplo, e os músculos flexores plantares. Então a gente tem ali uma redução na força desses músculos flexores plantares, o que acarreta numa menor impulsão na fase do pré-balanço ou da fase do apoio terminal, né? O joelho, então, passa a absorver boa parte da força para justamente trazer essa mobilidade, né, e movimentar melhor o membro inferior. Os flexores do joelho, que seriam responsáveis tanto pelo apoio inicial, resposta à carga e início do balanço, um pouco mais frágeis. Então, teria menos apoio inicial, menos resposta à carga e responderia menos nessa fase de início do balanço. Na fase excêntrica, os extensores de joelho colaboram para manter esse apoio unipodal e os extensores do quadril estariam contrapondo numa fase concêntrica até o apoio terminal, o que não se espera numa marcha de um adulto jovem, por exemplo. E aí, os flexores do quadril, por exemplo, trabalharia ali naquela fase de balanço, justamente para poder manter a distribuição de força e a estabilidade do corpo. O que a gente observa a olho nu de alterações? Primeiro, né, a gente tem alterações nítidas na velocidade da marcha. Então, por exemplo, um jovem em torno ali de 1,3 metro por segundo, já o idoso em torno de 1, né? Vamos arredondar aqui, em torno de 1 metro por segundo. Esse valor de 1 metro por segundo a gente considera como muito bom, né? Como
ainda aceitável para um indivíduo idoso. A cadência, né, o número de passos por minuto ali do jovem, em torno de 108, dos idosos, aumenta para justamente tentar compensar a velocidade. Então a gente tem mais passos por minuto porque a gente tem menor velocidade e a gente tem menor comprimento do passo. Veja que do jovem em torno de 73 centímetros e do idoso passa para 65, né? Então, por conta de um comprimento do passo menor, porque nós temos uma flexibilidade muscular menor, uma flexibilidade articular menor, a gente tem uma estabilidade corporal diminuída, então o idoso compensatoriamente aumenta a sua cadência para tentar manter a sua velocidade, mas no final das contas essa velocidade também é reduzida, mas até em torno ali de 1 metro por segundo. A gente observa principalmente essas alterações na velocidade, na cadência, no tamanho do passo, principalmente quando o idoso está fazendo dupla tarefa, por exemplo, falando ao celular e atravessando uma rua, ou você pede ele para poder fazer uma conta e observa ele caminhando na barra paralela, ou a gente pede o idoso para poder fazer uma atividade manual, motora com membros superiores e ao mesmo tempo é, se locomover de um ponto a outro, a gente observa que todos esses parâmetros reduzem mediante essa dupla tarefa. Por quê? Nós temos uma atenção dividida e aí o nosso sistema nervoso central, responsável ali pelo planejamento, reduz a sua capacidade de planejamento, então a execução motora acaba ficando um pouco mais lenta. Além disso, nós temos alterações antropométricas importantes que vão comprometer, por exemplo, essas características da marcha. É o caso do peso. Tanto os idosos aumentam de peso, principalmente na região abdominal, quanto eles reduzem a altura por conta do desgaste de discos, né, por desidratação dos discos, e isso também vai comprometer a velocidade e o comprimento do passo. Além disso, algumas situações podem comprometer a, as características espaço-temporais da marcha. Por exemplo, idosos caidores reduzem drasticamente o balanço corporal médio-lateral porque reduz a sua força de glúteo médio, o que diminui a variabilidade da marcha justamente para tentar garantir uma certa estabilidade corpórea. Então a gente observa a olho nu que a marcha dos idosos ela é uma marcha mais em bloco, tanto diminuindo a sua variabilidade, quanto o comprimento da passada, mas também a flexão do tornozelo e extensão do quadril. Tudo isso para garantir uma certa estabilidade. Aqueles idosos que já caíram ou que caem frequentemente, então essas alterações passam a ser mais expressivas. Do ponto de vista da avaliação, quando a gente olha para um indivíduo idoso caminhando, a gente tem que buscar compreender que possíveis alterações podem estar ocorrendo ali. Então, quando a gente observa um indivíduo caminhando, tanto numa vista anterior quanto numa vista posterior, a gente busca algumas perguntas, né? Fazer algumas perguntas. Será que esse idoso está buscando algum dispositivo externo para se apoiar? Por exemplo, uma bengala, um andador? Como que é o movimento dos membros superiores durante a marcha? Esse indivíduo idoso tende a ter uma oscilação menor. O idoso é capaz de andar desempenhando outras tarefas, por exemplo, conversando com o cuidador, conversando fazendo alguma tarefa cognitiva, outra tarefa motora, né? Então, a velocidade do passo dele se mantém? Qual que é a distância entre os calcanhares? Apesar da gente observar aqui nessa foto que a distância ela é extremamente pequena, geralmente os idosos tendem a ter uma base um pouco mais alargada. Então a gente aumenta essa distância entre os calcanhares na tentativa de manter uma estabilidade do tronco e de membros inferiores. Uma pergunta que a gente deve fazer e olhar é cada pé, né, cada calcanhar, cada
conjunto, durante a fase de balanço, sai completamente do chão? Se sim, que altura, né? A gente observa que muitas das vezes os idosos tendem a ter um andar mais arrastado, justamente por conta de fraqueza na fase de propulsão. Uma pergunta que a gente pode fazer é: o pé direito ultrapassa o pé esquerdo durante a passada? Né? E vice-versa, o pé esquerdo ultrapassa o pé direito durante a passada? Outra pergunta: os passos são contínuos ou há alguma parada? Essa parada pode ser por conta de problema muscular, pode ser problema articular, por exemplo, causas de dor ou de fraqueza, né? Ou então até mesmo um problema neurológico. Então ele precisa fazer uma parada rápida na passada de um pé e outro. Ou ele precisa realmente fazer uma parada para poder descanso. Então ali está mostrando um problema cardiorrespiratório, né? Existe alguma simetria? Será que um passo é maior do que o outro? Será que um passo é igual ao outro? Será que um passo, um pé sai mais do chão do que o outro? Então a gente busca identificar essas diferenças. Esse idoso, se a gente tiver uma linha reta, ele é capaz de deambular sobre essa linha reta ou ele faz pequenas oscilações do tronco, oscilações do corpo e que revela, por exemplo, problemas vestibulares, né? Qual que é a postura do tronco e da cabeça? Há uma protusão? Há uma encurvatura maior do tronco, né? Então, todas essas perguntas a gente se faz enquanto está avaliando a marcha do idoso e que ela revela muitas alterações, tanto patológicas quanto fisiológicas desse envelhecimento. Pois bem, do ponto de vista prático, né, clínico, a gente tem vários testes para avaliar a marcha. Um dos mais conhecidos e melhor recomendados é o teste de marcha de 10 metros, em que a gente faz uma demarcação aqui de 14 metros e retira os 10 metros centrais. Os 10 metros iniciais e os 10 metros finais se referem à aceleração e desaceleração. Então, nós fazemos uma marcação no chão, solicitamos ao indivíduo iniciar a deambulação. Depois de 2 metros, a gente começa a contagem do tempo. Então, ele percorre 10 metros central. Depois que ele percorreu 10 metros, nós interrompemos o cronômetro e ele continua mais 2 metros até o final. Obviamente, ele não vai saber essas divisões, mas é para nós extrairmos essas duas fases de aceleração e desaceleração. Mas a gente tem outros testes mais rápidos, por exemplo, o teste de 4 metros, esse teste de 10 metros que é o mais recomendado. Nós temos também o teste de 400 metros, que a gente avalia tanto a capacidade cardiorrespiratória, mas também a condição musculoesquelética, porque é um teste mais longo. Nós temos o teste de caminhada de 6 minutos, que é útil e prático para avaliar as condições cardiorrespiratórias, mas também para nós avaliarmos a condição musculoesquelética. E nós temos um teste bastante específico da marcha, que é a avaliação da marcha de Tinit, que é um instrumento que coloca esse idoso em diferentes situações para verificar a amplitude do passo, comprimento, a simetria, se ele anda ou não em linha reta, né? A estabilidade do corpo. Então esse teste também é bastante interessante. Especificamente do teste 10 metros, que é uma medida muito útil na prática clínica, essa medida é uma velocidade e que pode revelar diferentes condições de saúde. Então, essa velocidade nós vamos extrair como sendo ali a metragem sobre o tempo, né? Então, se a gente utiliza os 10 metros centrais, vai ser 10 metros dividido pelo tempo que o indivíduo executa o teste. Ele é um dos testes mais simples, fácil e objetivo de análise, tem boa reprodutibilidade, boa aceitação, é fácil, né, de executar, é rápido e a gente desconsidera possíveis problemas ali na aceleração e desaceleração. Então isso faz com que a gente valorize a velocidade natural da marcha. O ideal é que a gente faça numa velocidade usual,
sem um plano, né, sem declive, e aí a gente faz a cronometragem durante 3 testes consecutivos e a gente pode escolher, ou a gente extrai a melhor marca, ou a gente tira a média dessas 3 medidas. Nessa avaliação também, nós podemos calcular a cadência, né? Quantos passos que ele fez por minuto ou por segundo, dependendo ali do nosso interesse. É interessante que esse teste dos 10 metros, eles, dependendo do resultado, eles podem mostrar diferentes condições e diferentes pontos de corte que a gente esperaria para o indivíduo. Então, veja bem, se a gente estivesse numa clínica, num ambulatório, né, e que o idoso procurasse os nossos serviços de fisioterapia, e a gente aplicar o teste de 10 metros, numa velocidade usual, espera-se que ele atinja aí em torno de 0,7 metros por segundo. Caso nós queiramos fazer esse teste numa velocidade rápida, o ideal é que ele atingisse ali em torno de 1 metro por segundo. Se ele atingir esses 2 pontos de corte, né, para velocidade usual e rápida, a gente vai considerar como sendo dentro de uma normalidade. Para o idoso hospitalizado, um dos critérios de alta que tem sido utilizado para uma velocidade usual, seria 0,45 metros por segundo e numa velocidade rápida de 0,75, o que seria considerado também dentro de normalidade. Agora, se a gente for considerar na atenção primária ou qualquer ambiente que a gente tiver, por exemplo, incluindo a casa do indivíduo, do nosso idoso, a gente pode pensar, tanto para a faixa etária quanto para sexo, diferentes pontos de corte de normalidade. Então, por exemplo, né, para a velocidade usual de homens de 60 a 69 anos, espera-se que atinja aí 1,4 metro por segundo, mulher 1,3, e a gente observa que com o avançar da faixa etária, esses valores vão diminuindo, né, de 1,26, 1,13 para 0,97, 0,94. Então, se a gente pensar numa população aí de idosos sem alterações patológicas, a gente teria esses pontos de corte para poder ter como referência, né, para a nossa prática. Então, inclusive, estabelecer critérios de alta da fisioterapia, estabelecer critérios de alta hospitalar, estabelecer critérios de quando iniciar a fisioterapia. Então, esses pontos de corte são úteis para essas situações. Outros pontos de corte que são úteis para a gente poder pensar em futuros problemas são os pontos de corte de 0,8 metros por segundo, que ele é um forte preditor de piora clínica, seja para sarcopenia, para fragilidade, para quedas, para hospitalização, né? E valores abaixo de 0,60 metros por segundo tem uma capacidade preditiva elevada para declínio funcional no próximo ano. Então, avaliar a marcha desse idoso é extremamente importante, tanto do ponto de vista da reabilitação, mas também do acompanhamento, né, da avaliação continuada desse nosso indivíduo idoso. Então, tanto do ponto de vista qualitativo quanto do ponto de vista quantitativo, nós temos condições de compreender a marcha do idoso e pensar em propostas terapêuticas para essas alterações, embora o envelhecimento não seja considerado uma doença. Podemos melhorar o desempenho na marcha, tanto o desempenho qualitativo quanto o quantitativo.